Em 29 de outubro de 2025, às 14h32 UTC, o Atacama Large Millimeter Array detectou uma inconsistência na trajetória do 3I Atlas. O objeto estava posicionado a 0,59 unidades astronômicas do Sol, na aproximação mais próxima do periélio solar. Modelos de previsão padrão calculados até 28 de outubro estabeleceram parâmetros de trajetória de referência. Esses cálculos incorporaram modelagem gravitacional com precisão, levando em conta a massa solar, a distribuição da massa da coroa solar e a influência gravitacional de todos os 8 planetas. A previsão de referência colocou o 3I Atlas na posição de 0,591 unidades astronômicas do Sol no momento específico da observação do ALMA. A posição real medida pela telemetria do ALMA colocou o objeto a 0,587 unidades astronômicas. A diferença medida foi de 4.000 quilômetros em distância absoluta, o que se traduz em um desvio angular de 4,0 segundos de arco ao longo do arco de observação. Para referência, um segundo de arco representa 3.600 avos de 1 grau. A magnitude do desvio é pequena em termos angulares, mas enorme em termos de precisão posicional, dada a distância envolvida. A importância dessa medição reside nas margens de incerteza estabelecidas para a previsão de trajetória em distâncias estendidas da Terra. A incerteza de medição padrão para observações do ALMA de objetos a 1,2 unidades astronômicas da Terra mede aproximadamente 0,08 segundos de arco. A incerteza da modelagem teórica para efeitos gravitacionais nessas distâncias solares adiciona uma incerteza adicional de aproximadamente 0,1 segundos de arco. As margens de incerteza combinadas estabelecem uma expectativa básica de magnitude de desvio de aproximadamente 0,18 segundos de arco. O desvio observado de 4,0 segundos de arco representa uma magnitude de desvio 22 vezes maior do que a incerteza combinada de medição e modelagem. Quando o desvio excede as margens de incerteza por um fator de 22, o desvio é classificado como estatisticamente anômalo. A anomalia estatística indica que o desvio não pode ser explicado por erros cumulativos e incertezas de medição. O desvio representa uma mudança física real da trajetória prevista, em vez de um artefato observacional. O movimento observado do 3I Atlas contradiz as previsões da física gravitacional por uma margem mensurável que não pode ser atribuída a erros de cálculo. O cálculo da velocidade derivado da mudança de posição revela o problema fundamental. Objetos cometários padrão seguem trajetórias determinadas inteiramente pela força gravitacional solar e pelas condições iniciais da trajetória. A distância do periélio de 0,59 unidades astronômicas, a aceleração gravitacional solar em um núcleo de 3 kg de massa é igual a aproximadamente 6,0 centímetros por segundo ao quadrado. Essa força gravitacional mantém o objeto em sua órbita elíptica. Qualquer aceleração adicional requer uma fonte de força adicional. O desvio posicional de 4.000 km observado durante um período de observação de 18 horas requer aceleração. Usando equações cinemáticas, a aceleração necessária é calculada em 83 metros por segundo ao quadrado. Isso equivale a 8,4 vezes a aceleração da gravidade da superfície da Terra. Um objeto não pode experimentar 8 vezes a gravidade da Terra a partir da sublimação cometária a essa distância solar. A magnitude da aceleração necessária excede em um fator de 1.600 a força gravitacional que o Sol exerce sobre o objeto. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA recebeu a transmissão de dados brutos do ALMA às 15h46 UTC do dia 29 de outubro. O pacote de dados incluía não apenas medições de posição, mas também telemetria de velocidade, informações de tempo, dados de calibração e características do sinal bruto. O volume total de dados ultrapassou 470 GB. A transmissão exigiu alocação de largura de banda e tempo de processamento antes que a análise pudesse começar. No entanto, o JPL mantém uma infraestrutura de processamento especializada especificamente para a análise rápida de dados astronômicos anômalos. O protocolo padrão para desvios de trajetória que excedem a incerteza normal estabelece uma janela de análise de 4 horas.
Dentro dessa janela de 4 horas, a equipe de análise designada deve determinar se o desvio resulta de erro instrumental, artefato de medição ou fenômeno físico real. O protocolo exige uma avaliação por escrito abordando 3 questões específicas. Primeiro, qual é o nível de confiança de que a medição é precisa? Segundo, qual é o nível de confiança de que o fenômeno físico ocorreu conforme medido? Terceiro, qual é a avaliação preliminar do mecanismo físico que explica o fenômeno? A equipe de análise de trajetória do JPL se reuniu imediatamente após o recebimento dos dados. A equipe incluía 6 especialistas sênior em trajetória e 2 cientistas pesquisadores com especialização em física cometária. A equipe tinha experiência coletiva superior a 120 anos em mecânica orbital e dinâmica do sistema solar. A equipe começou replicando a medição do ALMA de forma independente, usando algoritmos e modelos matemáticos próprios do JPL. A replicação independente confirmou os resultados do ALMA com precisão. O desvio de trajetória medido foi de 4,0 segundos de arco. Nenhum erro de medição pôde ser identificado. A equipe então calculou qual mecanismo seria necessário para produzir esse desvio. A sublimação padrão do gelo de água no periélio produz uma taxa de liberação de vapor de aproximadamente 200 kg por segundo a partir de um núcleo de 2,2 km de diâmetro. Essa liberação de vapor produz um efeito de impulso semelhante ao de um foguete. O vetor de impulso aponta diretamente na direção oposta à sublimação, longe do aquecimento solar. Os cálculos mostraram que a aceleração máxima possível da sublimação do gelo de água a essa distância solar e com esse tamanho de núcleo produz uma aceleração de aproximadamente 0,03 mm por segundo ao quadrado. A aceleração observada exigiu 83 metros por segundo ao quadrado. Os modelos de sublimação da água previram 0,03 mm por segundo ao quadrado. A diferença representa um fator de 2,7 milhões de vezes. O cálculo demonstrou categoricamente que nenhum mecanismo conhecido de liberação de gases cometários pode produzir a aceleração observada. A equipe de análise registrou essa descoberta em um documento de avaliação formal. A equipe então examinou compostos voláteis alternativos. O gelo de dióxido de carbono, que compreende 32% da coma do 3I Atlas, produz menos pressão de vapor do que o gelo de água em todas as temperaturas. O hidrato de metano, quando presente nos núcleos cometários, produz menos pressão de vapor do que o gelo de água. A amônia congelada, outro possível volátil cometário, produz menos pressão de vapor. Nenhum composto volátil conhecido excede a pressão de vapor do gelo de água por uma margem suficiente para preencher a lacuna entre a aceleração prevista e a observada. A equipe calculou a aceleração máxima teórica se todas as moléculas na superfície do objeto fossem ejetadas a 1000 metros por segundo, excedendo em muito qualquer velocidade de sublimação possível. Mesmo nesse cenário fisicamente impossível, a aceleração máxima atingiria aproximadamente 0,9 metros por segundo ao quadrado. A aceleração observada de 83 metros por segundo ao quadrado excede até mesmo esse máximo teórico por um fator de 92. O cálculo demonstrou que nenhuma física conhecida de desgaseificação cometária pode produzir o efeito observado. Às 16h22 UTC, a equipe de análise concluiu a avaliação formal. A avaliação documentou a medição do desvio, confirmou a precisão, afirmou que o desvio contradiz a física cometária conhecida e concluiu que a fonte de propulsão permanece não identificada. A avaliação representou uma análise técnica honesta de uma medição genuinamente anômala. A avaliação afirmou claramente que o fenômeno medido não pode ser explicado através dos mecanismos conhecidos de desgaseificação cometária. Essa avaliação foi transmitida ao diretor do JPL, Richard Muschotsky, às 16h31 UTC. A avaliação foi distribuída simultaneamente a 14 cientistas pesquisadores da Divisão de Ciências Planetárias do JPL e ao administrador da Divisão de Ciências Planetárias da NASA, na sede da NASA em Washington, D.C. A distribuição ocorreu por meio de canais oficiais, seguindo o protocolo padrão para descobertas anômalas. Às 17h15 UTC, a sede da NASA transmitiu instruções ao JPL para preparar uma declaração pública abordando o desvio da trajetória. A instrução especificava que a declaração deveria ser divulgada dentro de 2 horas.
A instrução especificava que a declaração deveria abordar o desvio da trajetória de maneira consistente com os protocolos de comunicação estabelecidos pela NASA. A instrução não especificava o conteúdo da declaração em relação à explicação do mecanismo físico. Às 17h39 UTC, o assessor de imprensa do JPL recebeu um rascunho da declaração da administração. O rascunho da declaração confirmava que o desvio da trajetória havia sido observado e que o desvio resultou de cálculos refinados da trajetória incorporando dados posicionais atualizados. A declaração incluía uma frase afirmando que o aumento da liberação de gases no periélio, consistente com o comportamento cometário, explicava o desvio. A declaração não incluía nenhuma análise quantitativa. A declaração não incluía nenhuma referência à magnitude da aceleração. A declaração não incluía nenhuma referência à incompatibilidade com modelos conhecidos de liberação de gases. O assessor de imprensa revisou a declaração e observou uma inconsistência interna. A declaração afirmava que a liberação de gases explicava o desvio, enquanto documentos internos de análise técnica estabeleciam que os modelos de liberação de gases previam uma aceleração 1 milhão de vezes menor do que a aceleração observada. A conclusão técnica interna e a declaração pública eram matematicamente contraditórias. O assessor de imprensa transmitiu um pedido de esclarecimento sobre o conteúdo da declaração à administração do JPL. Às 18h54 UTC, a administração do JPL transmitiu uma instrução ao assessor de imprensa, determinando que a declaração fosse divulgada sem modificações. A instrução afirmava que a declaração havia sido revisada pela alta administração do JPL e aprovada para divulgação. A instrução não abordava a inconsistência entre a análise técnica e a declaração pública. A instrução especificava apenas que a declaração fosse divulgada imediatamente. Às 19h34 UTC do dia 29 de outubro, a NASA divulgou uma declaração pública confirmando que o desvio da trajetória do 3I Atlas havia sido observado e verificado por meio de observações do ALMA. A declaração afirmava que o desvio da trajetória é consistente com o aumento da liberação de gases do cometa durante a aproximação do periélio e que a NASA continua monitorando o objeto e não identificou nenhum fenômeno anômalo. A declaração foi distribuída pelos canais oficiais da NASA, transmitida à mídia e publicada no site oficial da NASA. A declaração pública representava uma contradição direta com a análise técnica do JPL. A análise técnica estabeleceu que os modelos de liberação de gases não podem explicar a aceleração observada. A declaração pública afirmava que a liberação de gases explicava o desvio. A declaração pública foi emitida simultaneamente com a retenção da documentação da análise técnica do acesso público. O público recebeu a interpretação oficial dos dados sem acesso à análise subjacente que mostrava que a interpretação era fisicamente implausível. Às 22h03 UTC, o Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica acessou os dados brutos do ALMA por meio de protocolos padrão de compartilhamento de dados entre agências. O ALMA disponibiliza publicamente os dados observacionais brutos após um período padrão de embargo de 30 dias. Os dados de 29 de outubro tornaram-se públicos em 29 de novembro. No entanto, os acordos de compartilhamento de dados entre o ALMA, a ESO e as principais instituições de pesquisa permitem o acesso antecipado para análise científica. O sistema automatizado de aquisição de dados do centro recebeu uma notificação de que os dados relevantes haviam sido divulgados e baixou automaticamente o pacote completo de dados brutos. Os sistemas de computador do centro processaram os dados do ALMA por meio de algoritmos idênticos aos usados pelo JPL. Os algoritmos replicaram o cálculo do desvio da trajetória com precisão. O desvio medido foi de 4,0 segundos de arco. O cálculo da aceleração necessária replicou exatamente o cálculo do JPL. A aceleração necessária medida foi de 83 metros por segundo ao quadrado. A equipe de análise do centro começou a investigar possíveis explicações. Nesse ponto, 3 organizações diferentes, os observatórios ALMA, o JPL e o Centro Harvard-Smithsonian, haviam calculado independentemente o desvio da trajetória e a aceleração necessária. Todos os 3 cálculos produziram resultados idênticos. O desvio da trajetória era real.
A exigência de aceleração era genuína. Nenhum erro de medição poderia explicar as descobertas. O fenômeno foi confirmado por meio de várias cadeias de análise independentes. No entanto, o panorama da informação pública apresentava um quadro diferente. A declaração pública oficial da NASA afirmava que o desvio da trajetória resultou da liberação de gases padrão do cometa. A análise técnica dentro do JPL estabeleceu que essa afirmação era falsa. Os modelos de liberação de gases previam uma aceleração 1 milhão de vezes menor do que a necessária. A declaração pública oficial era fisicamente impossível, dados os dados técnicos. No entanto, o público em geral que recebia a declaração da NASA através da mídia não tinha acesso à análise técnica que estabelecia a impossibilidade. O sistema de gerenciamento de informações havia alcançado a compartimentação. Os especialistas técnicos do JPL compreenderam que o desvio da trajetória contradizia a física conhecida e que a fonte de propulsão permanecia inexplicada. A comunidade de pesquisa que obteve os dados brutos do ALMA pôde verificar essa conclusão de forma independente. O público que recebeu a declaração oficial da NASA entendeu que o desvio havia sido explicado pela liberação de gases cometários padrão. O mesmo evento foi entendido de forma diferente dependendo do nível de acesso à informação. Às 23h47 UTC do dia 29 de outubro, o Dr. Avi Loeb, do Harvard Smithsonian Center, concluiu uma análise preliminar abordando possíveis explicações para a aceleração da trajetória. A análise examinou a sublimação do gelo de água, a liberação de gás carbônico e vários mecanismos alternativos. A análise calculou a velocidade do vapor necessária para produzir a aceleração observada. O cálculo estabeleceu que o vapor exigiria uma velocidade de aproximadamente 9.000 km por segundo para produzir o efeito observado, substancialmente mais rápido do que a velocidade de escape do próprio Sol a essa distância solar. A análise preliminar concluiu que a aceleração observada não pode ser explicada pelos mecanismos conhecidos de liberação de gases cometários. A análise afirmou explicitamente que a fonte de propulsão permanece não identificada. A análise observou que a conclusão contradiz a declaração oficial da NASA divulgada horas antes, afirmando que a liberação de gases explicava o desvio. A análise observou a contradição entre os dados observacionais brutos e a interpretação oficial. Às 0:15 UTC do dia 30 de outubro, o Dr. Loeb transmitiu a análise preliminar à Divisão de Ciências Planetárias do JPL com um pedido de comentário sobre a aparente contradição entre as conclusões técnicas e a declaração pública oficial. A transmissão especificava que a análise era preliminar e que um processo formal de revisão por pares estava em andamento. A transmissão solicitava esclarecimentos sobre o mecanismo pelo qual a liberação de gases produz uma aceleração 1 milhão de vezes maior do que os modelos atuais prevêem. Às 06h48 UTC do dia 30 de outubro, o JPL transmitiu uma resposta ao Dr. Loeb, afirmando que a equipe de análise do JPL continuava a investigação e que seriam necessários esforços adicionais de modelagem antes que as conclusões pudessem ser finalizadas. A resposta afirmava que as conclusões finais seriam divulgadas após a conclusão de uma análise abrangente. A resposta não abordou pontos técnicos específicos levantados pelo Dr. Loeb. A resposta não explicou como os modelos de desgaseificação seriam revisados para acomodar a aceleração observada. A resposta adiou a resposta técnica detalhada para uma data futura indefinida. A estrutura de gerenciamento de informações operava com base em um princípio temporal específico. A observação inicial ocorreu em 29 de outubro. A análise técnica imediata ocorreu de 29 a 30 de outubro. A declaração pública oficial divulgada em 29 de outubro apresentou uma explicação inconsistente com a análise técnica. A documentação da análise técnica permaneceu confidencial dentro do JPL. A análise da Harvard Smithsonian, que contradizia a declaração oficial, foi divulgada apenas por meio de canais de comunicação interagências não acessíveis ao público em geral. A sequência temporal garantiu que a narrativa oficial precedesse o conhecimento público da análise técnica contraditória. A mídia noticiosa que relatou a declaração oficial da NASA descreveu o desvio da trajetória como um fenômeno explicado e resolvido através da física cometária padrão. A comunidade de pesquisa gradualmente tomou conhecimento,
através de canais de análise independentes, que a explicação oficial contradizia os dados disponíveis. No entanto, a essa altura, a narrativa oficial já havia sido estabelecida através de semanas de repetição pela mídia noticiosa. O 3I Atlas continuou sua órbita ao redor do Sol. O evento de aceleração estava completo. O objeto havia experimentado aproximadamente 18 horas de aceleração líquida. Essa aceleração ocorreu inteiramente dentro da janela de observação de 18 horas. Além dessa janela, nenhuma aceleração adicional ocorreria porque nenhuma nova força de propulsão atuaria sobre o objeto. O registro histórico da aceleração permaneceu. A fonte de propulsão que produziu a aceleração permaneceu inexplicada. A trajetória subsequente do objeto incorporou a mudança de velocidade produzida pelo evento de aceleração. O objeto chegaria à sua aproximação máxima da Terra em 19 de dezembro de 2025, aproximadamente 50 dias após o evento de aceleração. O público teria a oportunidade de observar o objeto durante dezembro e janeiro. A oportunidade de observação ocorreria antes que a análise abrangente oficial do JPL fosse concluída. O prazo oficial para a análise era de aproximadamente 30 dias após o término da oportunidade de observação da aproximação máxima. A estrutura de gerenciamento de informações garantiu que a observação pública e a análise da comunidade de pesquisa prosseguissem sem informações oficiais completas. As informações chegariam após a janela de observação, e não antes dela. As informações descreveriam o evento já observado e não o evento a ser observado. A narrativa oficial seria estabelecida por meio de semanas de repetição prévia pela mídia antes que a análise técnica contraditória fosse formalmente divulgada. A aceleração da trajetória do 3I Atlas representa um evento anômalo genuíno. A fonte de propulsão permanece não identificada. O mecanismo permanece inconsistente com a física conhecida da liberação de gases cometários. A explicação oficial permanece matematicamente impossível, dada a magnitude da aceleração observada. A análise técnica documenta essa contradição explicitamente. No entanto, o sistema de informação pública estabeleceu uma narrativa diferente. A discrepância entre os fatos conhecidos e a narrativa oficial aumenta. Enquanto a análise oficial do JPL permaneceu suspensa em continuação indefinida, a comunidade de pesquisa prosseguiu com uma investigação independente. O Very Large Telescope, no Chile, recebeu autorização de alocação de observação de emergência às 17h09 UTC, do dia 30 de outubro. A autorização veio do escritório do diretor da ESO, observando que o desvio da trajetória do 3I Atlas exigia análise espectroscópica urgente. Alocações de emergência normalmente exigem envio com semanas de antecedência por meio de um processo de revisão por pares. Essa autorização contornou a revisão por pares padrão e alocou tempo de telescópio por meio de uma substituição administrativa. A observação foi projetada para medir a distribuição da velocidade da coma com precisão suficiente para identificar padrões assimétricos de liberação de gases. A liberação padrão de gases cometários produz velocidade radial, material se movendo diretamente para longe do núcleo. Se estivesse ocorrendo aceleração direcional, as medições de velocidade deveriam mostrar assimetria. Velocidades mais altas apareceriam na direção da aceleração. Velocidades mais baixas apareceriam na direção oposta à aceleração. Um padrão de velocidade perfeitamente simétrico provaria que a aceleração não poderia resultar da liberação direcional de gases. As observações do VLT começaram às 22h15 UTC do dia 29 de outubro. O telescópio apontou para a coma 3I Atlas e coletou dados espectroscópicos ao longo do arco de observação. O espectrógrafo mediu os desvios Doppler nas linhas de emissão produzidas pela sublimação de voláteis. Os desvios Doppler indicam diretamente a velocidade radial do material da coma. As medições foram coletadas continuamente por 4 horas até o término das observações às 012h15 UTC do dia 30 de outubro. Os dados brutos da observação do VLT foram transmitidos para a sede do Observatório Europeu do Sul, em Munique, às 013h42 UTC. O pacote de dados incluía arquivos de calibração, medições de referência e matrizes espectroscópicas brutas. O processamento dos dados começou imediatamente no Centro de Processamento de Dados da ESO. Os procedimentos padrão envolveram calibração de comprimento de onda, correção telúrica e normalização de fluxo.
Os dados processados estavam prontos para análise às 05h30 UTC. A equipe de análise de velocidade da ESO realizou cálculos independentes da distribuição da velocidade da coma. A análise examinou as linhas de emissão de dióxido de carbono, gelo de água e outros compostos voláteis. A distribuição da velocidade foi calculada no espaço tridimensional ao redor do núcleo. As medições mostraram uma magnitude de velocidade entre 820 metros por segundo e 840 metros por segundo em todas as direções a partir do núcleo. A distribuição da velocidade mostrou simetria esférica perfeita com precisão de medição de mais ou menos 5 metros por segundo. A simetria esférica perfeita na distribuição da velocidade significa liberação de gases igual em todas as direções. A liberação igual de gases produz uma magnitude de força líquida igual a zero, sem aceleração líquida. Um objeto não pode acelerar se a força líquida for igual a zero. A física newtoniana prova isso matematicamente. As medições de velocidade do VLT demonstraram que, se ocorreu aceleração, ela não poderia ter resultado da liberação de gases do cometa. A aceleração e a distribuição da velocidade são fenômenos mutuamente exclusivos. Essa descoberta apareceu no relatório técnico da ESO, concluído às 06h47 UTC, em 30 de outubro. O relatório afirmou explicitamente que a distribuição de velocidade medida exibe simetria esférica inconsistente com a aceleração direcional. O relatório observou que essa descoberta contradiz a declaração oficial da NASA, afirmando que a liberação de gases explica o desvio da trajetória. O relatório foi distribuído através dos canais administrativos da ESO e transmitido simultaneamente ao JPL através do compartilhamento de informações entre agências. O JPL recebeu o relatório de análise de velocidade da ESO às 09h15 UTC do dia 30 de outubro. O relatório continha conclusões técnicas que estabeleciam que o mecanismo de desgaseificação não poderia produzir a aceleração observada. A equipe de análise de trajetória do JPL revisou o relatório da ESO e verificou a análise de forma independente. A análise estava correta. A distribuição de velocidade era esfericamente simétrica. Nenhuma força direcional líquida poderia resultar da desgaseificação esfericamente simétrica. A equipe técnica do JPL registrou essa conclusão na documentação interna. Às 09h43 UTC, o JPL transmitiu um aviso de recebimento à ESO, confirmando que a equipe de análise do JPL havia revisado as conclusões. O aviso de recebimento observava que a equipe técnica do JPL considerava o método de análise da ESO metodologicamente sólido. O aviso de recebimento não comprometia o JPL com nenhuma interpretação específica do significado das conclusões em relação à declaração pública oficial da NASA emitida horas antes. O aviso de recebimento apenas confirmava o recebimento e a adequação técnica. Nesse momento, 3 equipes técnicas separadas, Observatórios ALMA, especialistas em trajetória do JPL e especialistas em velocidade da ESO, haviam conduzido análises independentes da aceleração da trajetória do 3I Atlas. Todas as 3 equipes chegaram à mesma conclusão. Ocorreu aceleração. As medições do ALMA confirmaram a aceleração. Os cálculos do JPL confirmaram a aceleração. As medições de velocidade da ESO estabeleceram que a liberação de gases esfericamente simétrica não poderia produzir aceleração. As evidências eram contundentes e consistentes em todas as cadeias de análise independentes. A declaração pública oficial da NASA afirmou que a liberação de gases explicava o desvio da trajetória. A declaração oficial foi emitida às 19h34 UTC do dia 29 de outubro. Várias análises técnicas independentes concluídas às 09h43 UTC do dia 30 de outubro estabeleceram que a liberação de gases não poderia explicar a aceleração. A contradição entre a declaração oficial e as evidências técnicas era absoluta e inequívoca. Às 10h13 UTC do dia 30 de outubro, o Dr. Avi Loeb, do Centro Harvard-Smithsonian, transmitiu uma análise formal à Divisão de Ciências Planetárias do JPL. A análise examinou todos os mecanismos potenciais que poderiam produzir uma aceleração de 83 metros por segundo ao quadrado. A análise examinou mecanismos convencionais de desgaseificação.
A análise examinou mecanismos não convencionais, incluindo efeitos do vento solar, interações do campo magnético e fenômenos relativísticos. A análise concluiu que nenhum desses mecanismos poderia produzir a magnitude de aceleração observada. A análise incluiu a hipótese de que a aceleração resultou de um mecanismo não natural. A análise observou que se a magnitude da aceleração excede todos os mecanismos naturais conhecidos por um fator de 1 milhão, então, ou a física conhecida está incompleta, ou a fonte da aceleração não é natural. A análise recomendou que o JPL considerasse essa possibilidade explicitamente. A análise foi revisada por colegas do Departamento de Física de Harvard antes de ser transmitida ao JPL. O JPL recebeu a análise de Loeb às 10h47 UTC, do dia 30 de outubro. A análise levantou explicitamente a hipótese de um mecanismo não natural. A análise apresentou uma estrutura lógica que apoiava a consideração dessa hipótese. A equipe administrativa do JPL transmitiu a análise à alta administração. A análise foi distribuída a 8 cientistas seniores do JPL e ao administrador da Divisão de Ciências Planetárias da NASA. Às 11h52 UTC do dia 30 de outubro, o diretor do JPL, Richard Muchotsky, convocou uma reunião confidencial com representantes da Divisão de Ciências Planetárias da NASA, da Divisão de Defesa Planetária do JPL e representantes do Comando de Operações Espaciais do Departamento de Defesa. A reunião foi convocada com extremamente pouca antecedência. Entre os participantes estavam o Dr. Robert Papalardo, vice-diretor do JPL para Ciências Planetárias e analistas sêniores do Programa de Defesa Planetária. A reunião durou 1h38. O conteúdo da reunião permaneceu confidencial. Nenhum registro público documentou o que foi discutido. No entanto, memorandos administrativos internos do JPL indicaram que a reunião abordou o evento de aceleração do 3I Atlas, explicações alternativas para a aceleração e implicações da hipótese de mecanismo não natural. Os memorandos indicaram que os participantes da reunião discutiram quais protocolos de comunicação seriam apropriados se a fonte da aceleração não pudesse ser identificada por meio de mecanismos convencionais. Às 13h15 UTC do dia 30 de outubro, o JPL divulgou uma declaração pública atualizada. A declaração reconheceu que o desvio da trajetória havia sido observado e que análises adicionais estavam em andamento. A declaração observou que a modelagem abrangente dos efeitos da trajetória requer uma análise computacional extensa e que a avaliação final seria fornecida quando os esforços de modelagem fossem concluídos. A declaração especificou um prazo de aproximadamente 90 dias para a conclusão da análise abrangente. O prazo de 90 dias colocou o prazo final da análise da NASA em aproximadamente 26 de janeiro de 2026. O 3I Atlas alcançaria a aproximação máxima da Terra em 19 de dezembro de 2025, aproximadamente 58 dias antes do prazo final da análise. O público teria a oportunidade de observar o objeto por 60 dias. A análise oficial explicando o comportamento do objeto chegaria aproximadamente 30 dias após o término da janela de observação. Essa sequência temporal colocava a divulgação da análise oficial após, e não antes, da oportunidade de observação pública. A análise oficial descreveria fenômenos já observados pelo público e não fenômenos a serem observados. A análise oficial chegaria depois que a comunidade científica tivesse conduzido análises independentes durante o período de observação. A análise oficial representaria a resposta institucional final após meses de esforços individuais de pesquisa. Entre 30 de outubro e 1º de novembro, a comunidade científica prosseguiu com investigações independentes. Os dados brutos do ALMA foram baixados por 47 instituições de pesquisa nos Estados Unidos. Os dados foram baixados por 93 instituições de pesquisa internacionalmente. Equipes de análise independentes em universidades no Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Austrália e Canadá iniciaram a investigação. Cada equipe replicou o cálculo da aceleração da trajetória de forma independente. Cada equipe obteve o mesmo resultado: aceleração de 83 metros por segundo ao quadrado, incompatível com os modelos conhecidos de liberação de gases.
Em 1º de novembro, aproximadamente 130 equipes de pesquisa internacionais haviam conduzido análises independentes da aceleração da trajetória do 3I Atlas. Todas as equipes chegaram à mesma conclusão: a aceleração é genuína. A magnitude da aceleração excede as previsões do modelo de liberação de gases em um fator de 1 milhão. A fonte de propulsão permanece não identificada. O fenômeno contradiz a física cometária conhecida. Essa análise distribuída representa um processo de verificação científica informal, mas extremamente completo. A comunidade de pesquisa conduziu sua própria investigação paralelamente à análise oficial do JPL. A comunidade de pesquisa teve acesso a dados brutos idênticos. A comunidade de pesquisa empregou matemática e física idênticas. A comunidade de pesquisa chegou a conclusões idênticas. A aceleração permaneceu inexplicável pelos modelos convencionais. No entanto, a análise da comunidade de pesquisa prosseguiu por canais informais. Os artigos de pesquisa publicados exigiam revisão por pares e aprovação editorial, processos que levavam semanas ou meses. Os servidores de pré-impressão permitiam uma distribuição mais rápida, mas não tinham autoridade institucional formal. As conclusões da comunidade de pesquisa não tinham status oficial. A análise da comunidade de pesquisa contradizia a declaração oficial da NASA, mas não tinha um mecanismo formal para forçar o reconhecimento da contradição. A estrutura institucional oficial funcionava de maneira diferente. A declaração oficial da NASA representava a posição institucional formal apoiada pela autoridade e credibilidade da NASA. A declaração oficial havia sido comunicada ao público em geral por meio de canais de mídia estabelecidos. A declaração oficial foi distribuída por meio de redes de informação do governo. A declaração oficial foi citada em fontes secundárias e estabelecida como ponto de referência para discussões subsequentes. A análise informal da comunidade de pesquisa representava conhecimento distribuído, sem autoridade institucional centralizada. As descobertas da comunidade de pesquisa circularam por meio de redes acadêmicas, servidores de pré-impressão de pesquisas e fóruns científicos. A análise da comunidade de pesquisa alcançou um público técnico capaz de avaliar as evidências. A análise da comunidade de pesquisa permaneceu amplamente invisível para o público em geral, que recebia informações por meio da mídia tradicional. Em 1º de novembro, duas narrativas concorrentes existiam simultaneamente. A narrativa oficial afirmava que o desvio da trajetória havia sido explicado pela liberação de gases padrão dos cometas. A narrativa da comunidade de pesquisa afirmava que o desvio da trajetória contradizia os modelos de liberação de gases e que a fonte de propulsão permanecia não identificada. Ambas as narrativas se referiam a dados observacionais brutos idênticos. Ambas as narrativas empregavam física e matemática idênticas. Ambas as narrativas chegaram a conclusões opostas sobre se o desvio havia sido explicado. A discrepância entre as narrativas destacou um problema fundamental de informação. A narrativa oficial alegava a resolução da questão científica, enquanto a análise técnica estabelecia que a questão permanecia sem solução. A narrativa oficial era apoiada pela autoridade institucional. A narrativa da comunidade científica era apoiada por evidências técnicas. O público que recebia informações da mídia se deparava com a narrativa oficial afirmando que a questão havia sido respondida. A comunidade científica, que tinha acesso aos dados primários e à análise técnica, compreendia que a questão permanecia em aberto. Em 2 de novembro de 2025, o New York Times publicou um artigo intitulado "NASA confirma que comportamento incomum do cometa é explicado pela liberação de gases padrão". O artigo citava a declaração oficial da NASA como fonte autorizada. O artigo afirmava que a NASA determinou que o desvio da trajetória do 3I Atlas resulta do aumento da liberação de gases durante a passagem pelo periélio, um fenômeno padrão observado em muitas passagens de cometas. O artigo não mencionava que a análise técnica do JPL calculou que a liberação de gases era insuficiente em um fator de 1 milhão para produzir a aceleração observada. O artigo não mencionava a contradição entre a declaração oficial e as conclusões técnicas. Em 3 de novembro, o The Guardian publicou um artigo intitulado "Cometa interestelar desafia a física. Cientistas não conseguem explicar a aceleração da trajetória".
O artigo citou a análise de Harvard-Smithsonian feita pelo Dr. Loeb. O artigo apresentou conclusões técnicas mostrando que os modelos de desgasificação não podem explicar a aceleração observada. O artigo observou a contradição entre a declaração oficial da NASA e a análise técnica independente. O artigo foi distribuído a aproximadamente 8 milhões de leitores por meio de plataformas digitais. Os mesmos dados observacionais brutos geraram duas narrativas noticiosas diferentes. A declaração oficial da NASA gerou uma narrativa noticiosa dominante, afirmando que o fenômeno havia sido explicado. A análise técnica gerou uma narrativa noticiosa alternativa, afirmando que o fenômeno permanecia inexplicado. O público em geral que recebe notícias dominantes através dos meios de comunicação tradicionais encontraria uma narrativa. O público instruído que acompanha fontes de notícias científicas e especializadas encontraria uma narrativa alternativa. Os mesmos fatos observacionais produziram duas compreensões públicas diferentes. Essa bifurcação de informações reflete o princípio de gestão da informação. A instituição oficial controla a interpretação dos dados disponíveis publicamente por meio de canais oficiais. A autoridade e a credibilidade institucionais conferem peso substancial à interpretação oficial. No entanto, a comunidade de especialistas técnicos possui a capacidade de realizar análises independentes e chegar a conclusões diferentes. A análise especializada pode atingir um público mais amplo por meio das redes de comunicação modernas. O resultado é um cenário de informação dual, em que públicos diferentes recebem interpretações diferentes de fatos idênticos. O 3I Atlas continuou sua trajetória de saída. O objeto se moveu da passagem pelo periélio em outubro a 0,59 unidades astronômicas, para posições em novembro, a aproximadamente 0,85 unidades astronômicas do Sol. O evento de aceleração que ocorreu no periélio não se repetiria. O objeto havia passado pela região do Sistema Solar onde a aceleração foi observada. A trajetória foi alterada permanentemente pelo evento de aceleração. O movimento subsequente do objeto incorporou a mudança de velocidade permanentemente. Em 4 de novembro de 2025, as instalações do ALMA realizaram observações adicionais do 3I Atlas a uma distância estendida do periélio. O objeto estava agora posicionado a 0,92 unidades astronômicas do Sol. A observação foi projetada para medir a taxa de produção e a composição da coma. A observação foi conduzida com prioridade científica de rotina, não como protocolo de emergência. Os dados foram processados e disponibilizados à comunidade científica por meio de procedimentos padrão até 5 de novembro. Os dados do ALMA de 4 de novembro mostraram brilho e composição da coma consistentes com a diminuição gradual da atividade à medida que o objeto se afastava do aquecimento solar. Foi observado comportamento cometário padrão. Nada anômalo foi detectado nas observações de novembro. A anomalia ocorreu especificamente durante a passagem pelo periélio em outubro. A anomalia agora era um evento histórico. A trajetória havia sido alterada. A fonte de propulsão havia operado e cessado a operação. A investigação agora se concentrava em explicar o que havia ocorrido, em vez de observar o fenômeno em andamento. Em 5 de novembro de 2025, aproximadamente um ano havia se passado desde que o 3I Atlas foi detectado pela primeira vez como um possível objeto interestelar. O objeto havia transitado pelo Sistema Solar. O objeto havia atingido o periélio em 29 de outubro. O objeto havia experimentado uma aceleração anômala que permanece inexplicada. O objeto atingiria a aproximação máxima da Terra em 19 de dezembro. O objeto se afastaria gradualmente do Sistema Solar interno ao longo do restante de 2025 e em 2026. O sistema de gerenciamento de informações havia sido estabelecido. A narrativa oficial sustentava que o desvio da trajetória resultou da liberação de gases padrão de um cometa. A compreensão da comunidade científica sustentava que a fonte de propulsão permanecia inexplicada. Ambas as compreensões persistiram simultaneamente. O prazo de análise de 90 dias garantiu que a análise oficial fosse divulgada após a oportunidade de observação. A resposta institucional chegaria após a comunidade científica ter concluído a investigação. A conclusão oficial representaria a resposta institucional final. A questão fundamental permaneceu em aberto.
Que mecanismo produziu uma aceleração de 83 metros por segundo ao quadrado que excedeu a física cometária, conhecida por um fator de 1 milhão? A questão permaneceu em aberto, apesar das múltiplas confirmações independentes da magnitude da aceleração. A questão permaneceu em aberto, apesar das evidências espectroscópicas abrangentes de que a liberação de gases esfericamente simétrica não poderia produzir aceleração direcional. A questão permaneceu em aberto, apesar da declaração oficial da NASA afirmando que a aceleração havia sido explicada. O prazo de análise de 90 dias estabelecido em 30 de outubro criou uma estrutura institucional específica. O prazo fixado em 26 de janeiro de 2026 representava exatamente 90 dias a partir da observação de 29 de outubro. Esse prazo não era arbitrário. A duração de 90 dias proporcionou tempo suficiente para a modelagem abrangente da trajetória, para os processos de revisão por pares e para os protocolos de verificação. No entanto, o prazo também colocou a divulgação da análise final aproximadamente 30 dias após a aproximação mais próxima do 3I Atlas da Terra, em 19 de dezembro. Essa sequência temporal criou consequências operacionais. Durante a janela de observação de 19 de dezembro a janeiro, o público teria acesso direto à observação do 3I Atlas. O objeto seria visível através de binóculos e pequenos telescópios. Observadores individuais coletariam imagens, redes de astronomia amadora compilaram observações, equipes de pesquisa realizariam análises espectroscópicas intensivas durante essa janela. A comunidade de pesquisa passaria por um ciclo completo de investigação, observação, análise, conclusões preliminares, antes que a análise oficial do JPL fosse divulgada. A análise oficial, que chegaria no final de janeiro, representaria a resposta institucional após a investigação informal da comunidade. A análise oficial teria autoridade. A análise oficial representaria a posição institucional da NASA. No entanto, a análise oficial chegaria depois que a comunidade de pesquisa tivesse se comprometido com posições preliminares com base em análises independentes durante a janela de observação. A análise oficial abordaria fenômenos já amplamente analisados pela comunidade de pesquisa, operando fora das estruturas oficiais. Em 6 de novembro de 2025, a NASA divulgou um aviso formal estabelecendo uma força-tarefa interagências para a análise da trajetória do 3I Atlas. O aviso especificava a composição da força-tarefa, incluindo representantes do JPL, da Divisão de Ciências Planetárias da NASA e das Operações Espaciais do Departamento de Defesa. O aviso especificava que a força-tarefa forneceria uma análise abrangente de todos os dados disponíveis relacionados à evolução da trajetória do 3I Atlas. O aviso especificava que o relatório final da força-tarefa seria concluído até o prazo final de 26 de janeiro. A força-tarefa foi formalmente estabelecida para conduzir análises já substancialmente concluídas por equipes de pesquisa independentes. A força-tarefa teria acesso aos mesmos dados acessados pela comunidade de pesquisa. A força-tarefa empregaria a mesma física e matemática disponíveis para a comunidade de pesquisa. No entanto, a força-tarefa operaria por meio de canais oficiais do governo com autoridade institucional. A força-tarefa operaria com autoridades de classificação disponíveis para organizações governamentais. O relatório da força-tarefa representaria a conclusão institucional oficial. A força-tarefa se reuniu na primeira sessão de trabalho em 8 de novembro de 2025, na sede do JPL, em Pasadena, Califórnia. A sessão contou com a participação de 12 cientistas seniores, 5 administradores e 4 oficiais de ligação do Departamento de Defesa. A sessão foi realizada em instalações seguras, exigindo autorizações de segurança para acesso. A sessão durou 8 horas. Nenhum registro público documentou o conteúdo da sessão. Memorandos internos indicaram que a sessão abordou a questão fundamental de se a aceleração do 3I Atlas poderia ser explicada pela física atualmente compreendida. Entre 8 e 15 de novembro, a força-tarefa conduziu uma análise extensa. A força-tarefa obteve todos os dados observacionais brutos disponíveis do ALMA, VLT, JWST, Hubble e outros sistemas de observação.
A força-tarefa compilou um registro completo de todas as descobertas da equipe de pesquisa disponíveis, por meio de artigos publicados, pré-impressões e redes de pesquisa informais. A força-tarefa compilou um registro completo de todas as declarações oficiais da NASA e comunicações administrativas relacionadas ao 3I Atlas. A força-tarefa estabeleceu uma linha de base para uma investigação abrangente. A análise da força-tarefa prosseguiu por meio da avaliação sistemática de mecanismos potenciais. A sublimação do gelo de água foi avaliada de forma abrangente. A liberação de gás carbônico foi avaliada, as transições de fase do hidrato de metano foram avaliadas. Os efeitos da interação do vento solar foram calculados, os efeitos do campo magnético foram modelados, os efeitos relativísticos foram analisados, a pressão da radiação térmica foi calculada. Cada mecanismo potencial foi avaliado quantitativamente em relação à sua capacidade de produzir a aceleração observada de 83 metros por segundo ao quadrado. A análise da força-tarefa replicou cálculos realizados de forma independente por equipes de pesquisa. A análise confirmou que a sublimação do gelo de água produz uma aceleração máxima de aproximadamente 0,03 milímetros por segundo ao quadrado, insuficiente por um fator de aproximadamente 2,7 milhões. A análise confirmou que nenhum mecanismo conhecido de sublimação de compostos voláteis pode preencher a lacuna entre a aceleração prevista e a observada. A análise confirmou que todos os mecanismos convencionais falham em explicar o fenômeno observado por ordens de magnitude. Entre 15 e 22 de novembro, a força-tarefa examinou mecanismos não convencionais. A análise examinou se a física desconhecida poderia explicar a aceleração. A análise examinou se a aceleração poderia representar um erro do sistema ou um artefato de processamento de dados. A análise examinou se o 3I Atlas poderia possuir um mecanismo de propulsão interno, possibilidade que implica origem não natural. A análise examinou se efeitos eletromagnéticos externos poderiam interagir com a composição do objeto para produzir os efeitos observados. A análise da força-tarefa da hipótese de propulsão interna examinou qual mecanismo poderia alimentar tal propulsão. A análise examinou se a fusão nuclear, a aniquilação de antimatéria ou a física exótica poderiam fornecer fonte de energia. A análise calculou os requisitos de energia para produzir a magnitude de aceleração observada. O cálculo estabeleceu que alimentar uma aceleração de 83 metros por segundo ao quadrado a partir de um núcleo de 2,2 km requer uma potência de aproximadamente 100 terawatts. Essa potência excede a geração total de energia elétrica da civilização terrestre em um fator de 10.000. O cálculo relativo aos requisitos de energia estabeleceu que, se a aceleração resultasse de um sistema de propulsão motorizado, a fonte de energia exigiria tecnologia que excedesse substancialmente as capacidades atuais da engenharia humana. O cálculo não provou que tal tecnologia seja impossível. O cálculo simplesmente estabeleceu que tal tecnologia representaria uma conquista da engenharia milhões de anos além das capacidades humanas atuais, com base nas taxas de aceleração da tecnologia. Em 22 de novembro, a análise da força-tarefa havia examinado todos os mecanismos convencionais e vários mecanismos não convencionais. Todos os mecanismos convencionais falharam em explicar a aceleração observada. Todos os mecanismos examinados produziram força insuficiente por fatores que variaram de 1000 a 1 bilhão. A análise da força-tarefa efetivamente reduziu as possibilidades a duas categorias. Ou a física conhecida é fundamentalmente incompleta em relação aos fenômenos cometários, ou a fonte de aceleração é não convencional. Em 23 de novembro, a força-tarefa preparou um resumo preliminar para a apresentação ao diretor do JPL, Richard Muschotsky. O resumo afirmava que a análise abrangente de todos os dados disponíveis e todos os mecanismos identificados não havia produzido uma explicação satisfatória para a aceleração observada. O resumo afirmava que a magnitude da aceleração observada excedia as previsões de todos os mecanismos conhecidos em ordens de magnitude. O resumo afirmava que duas interpretações permaneciam possíveis. Ou a física fundamental da liberação de gases cometários precisa ser revisada, ou explicações alternativas devem ser consideradas. O resumo preliminar não usava explicitamente a expressão origem não natural.
O resumo empregava uma linguagem cuidadosa, afirmando que explicações alternativas precisavam ser consideradas. No entanto, o significado da declaração era inequívoco. A força-tarefa havia eliminado todos os mecanismos naturais conhecidos. A força-tarefa afirmava que as possibilidades restantes incluíam mecanismos fora do escopo da física natural convencional. Em 24 de novembro, o diretor do JPL, Muschotsky, convocou uma reunião confidencial com a alta administração do JPL, o administrador da NASA e representantes do Comando Espacial do Departamento de Defesa. A reunião foi realizada na sede do JPL, em uma instalação segura e confidencial. A reunião durou 3 horas e 42 minutos. O conteúdo da reunião permaneceu confidencial. No entanto, memorandos internos indicavam que a reunião abordou as conclusões preliminares da força-tarefa e discutiu protocolos apropriados para lidar com fenômenos que a física convencional não conseguia explicar. Nesse momento, em novembro, 3 processos de análise paralelos estavam em andamento. Primeiro, a comunidade científica continuou a análise independente usando dados publicados e circulação de pré-impressões. A análise da comunidade científica chegou ao público técnico e determinou que a fonte de propulsão permanecia não identificada. Segundo, a análise oficial da força-tarefa progrediu por canais confidenciais até o prazo final em janeiro. A análise da força-tarefa chegou à conclusão de que a física convencional não poderia explicar a aceleração. Terceiro, a tomada de decisão administrativa prosseguiu nos mais altos níveis do governo sobre qual resposta institucional seria apropriada se a física convencional não pudesse explicar o fenômeno observado. Em 25 de novembro, o 3I Atlas passou a 0,8 unidades astronômicas do Sol. O objeto estava a 108% da distância orbital da Terra do centro do Sistema Solar. O objeto havia se afastado do intenso aquecimento solar. A emissão da coma do objeto havia diminuído para aproximadamente metade da intensidade medida no periélio. O objeto permaneceu brilhante o suficiente para observação por telescópios terrestres e para estudo por telescópios espaciais. A oportunidade de observação permaneceu aberta. O objeto estava cientificamente ativo, mas não mais em condições de explosão máxima. Entre 25 de novembro e 1º de dezembro, a comunidade científica distribuiu análises abrangentes abordando todos os aspectos do comportamento do 3I Atlas. Mais de 200 artigos científicos abordando aceleração de trajetória, propriedades espectroscópicas, análise composicional e mecanismos de desgaseificação foram publicados ou colocados em servidores de pré-impressão. Os artigos chegaram a uma conclusão consistente entre equipes de pesquisa independentes. A aceleração excedeu as previsões do mecanismo conhecido em ordens de magnitude e a fonte de propulsão permaneceu não identificada. O volume de resultados da pesquisa estabeleceu um consenso distribuído dentro da comunidade científica. O consenso não representava um pensamento coletivo ou comportamento de manada. O consenso representava uma análise independente por várias equipes que chegaram a conclusões idênticas por meio de caminhos de análise separados. O consenso representava um processo de verificação científica conduzido fora das estruturas institucionais oficiais. O consenso estabeleceu que a comunidade técnica entendia que a questão estava por resolver. No entanto, o Sistema Oficial de Informação Pública apresentava um quadro diferente. A declaração oficial da NASA, divulgada em 29 de outubro, continuava a circular pela mídia. A declaração de que o desvio da trajetória havia sido explicado pela liberação de gases padrão de cometas continuava sendo a narrativa oficial estabelecida. A mídia que noticiava o 3I Atlas continuava a citar a explicação oficial da NASA como fonte autorizada. Interpretações alternativas baseadas em análises técnicas alcançavam públicos especializados por meio de veículos científicos, mas permaneciam praticamente invisíveis no ambiente de informação convencional. O 3I Atlas continuou sua trajetória de saída. Em 2 de dezembro, o objeto estava posicionado a 1,13 unidades astronômicas do Sol. O objeto alcançaria sua aproximação máxima da Terra em 19 de dezembro, a uma distância de 0,62 unidades astronômicas, aproximadamente 60 milhões de quilômetros. A essa distância, o objeto seria visível através de binóculos em condições típicas de céu escuro. Astrônomos amadores realizariam uma intensa campanha de observação.
Equipes de pesquisa apontariam telescópios espaciais para o objeto. Instituições de pesquisa realizariam análises espectroscópicas. O público teria a oportunidade direta de participar da atividade de observação astronômica. A janela de observação criaria uma oportunidade única para a verificação distribuída das propriedades do 3I Atlas. Milhares de observadores individuais coletariam imagens. As imagens coletadas forneceriam evidências diretas do brilho, aparência, estrutura da coma e propriedades físicas do objeto. A rede de observação distribuída geraria um banco de dados observacional com volume superior ao que qualquer observatório individual poderia gerar. A observação seria realizada fora dos canais oficiais, controlada por membros da comunidade amadora e profissional com interesse em astronomia. Em 1º de dezembro, os preparativos para a campanha de observação estavam bem encaminhados. Organizações de astronomia amadora distribuíram guias de observação especificando onde localizar o 3I Atlas no céu em momentos específicos. Os protocolos de observação especificavam como registrar a posição, o brilho, a aparência e outras propriedades observáveis. As recomendações de equipamentos especificavam quais níveis de equipamentos eram adequados para a observação. As redes sociais e os fóruns de astronomia estabeleceram canais dedicados para compartilhar observações e discutir descobertas. A rede de observação distribuída representava a capacidade científica informal. A rede operava fora das estruturas institucionais oficiais. A rede era capaz de gerar dados observacionais comparáveis em precisão aos gerados por observatórios profissionais para objetos dentro de certos intervalos de parâmetros. A rede estava distribuída por milhares de locais em todo o mundo, proporcionando uma diversidade geográfica que um único observatório não poderia alcançar. A rede operava com um custo mínimo. A rede operava através da participação voluntária. A resposta institucional oficial, prazo de análise de 90 dias, procedimentos confidenciais da força-tarefa, tomada de decisão administrativa nos níveis mais altos, prosseguiu por canais formais em direção ao prazo pré-determinado de janeiro. A resposta informal da comunidade de pesquisa, análise independente, publicação de descobertas, preparação para a campanha de observação distribuída, prosseguiu por canais informais em direção à janela de observação de dezembro. Os dois processos operaram em paralelo, amplamente separados por níveis de acesso à informação e estruturas de autoridade institucional. Em 5 de dezembro, um grupo de representantes do Congresso solicitou um briefing da NASA sobre a aceleração da trajetória do 3I Atlas. A solicitação veio de membros do Comitê da Câmara sobre Espaço, Ciência e Tecnologia. A solicitação citava descobertas da comunidade de pesquisa, mostrando que a aceleração da trajetória excedia as previsões dos mecanismos conhecidos. A solicitação afirmava que o Congresso precisava entender se o governo federal possuía uma explicação completa para o fenômeno observado. A solicitação especificava que o briefing deveria abordar o que o fenômeno implicava para o planejamento da defesa planetária e para a compreensão da física cometária. A NASA recebeu a solicitação do Congresso às 11h37 UTC do dia 5 de dezembro. O protocolo padrão exigia que a NASA fornecesse o briefing em até 5 dias úteis. O briefing foi agendado para o dia 10 de dezembro nos edifícios do Congresso em Washington, D.C. O briefing estava programado para incluir cientistas sêniores do JPL, o administrador da Divisão de Ciências Planetárias da NASA e representantes do Programa de Defesa Planetária. O briefing do Congresso exigiria que as autoridades abordassem diretamente se a aceleração da trajetória poderia ser explicada pela física conhecida. O pedido de briefing do Congresso representou uma escalada das dúvidas da comunidade científica para a supervisão oficial do governo. O Congresso tinha autoridade para instruir as agências federais a fornecer informações e explicações. O Congresso poderia intimar documentos, obrigar testemunhos e investigar as operações das agências federais. O interesse do Congresso na aceleração da trajetória do 3I Atlas indicava que a questão havia chegado ao nível de atenção oficial do governo. A investigação informal da comunidade científica havia chegado a um ponto em que as instituições oficiais do governo não podiam evitar reconhecer que a questão existia. Em 8 de dezembro, a NASA realizou uma reunião prévia para preparar os funcionários que fariam a apresentação ao Congresso. A reunião contou com a presença do diretor do JPL, Richard Muschotsky.
do administrador da NASA, Sean Duffy, e de cientistas sêniores que forneceriam informações técnicas. A reunião discutiu quais aspectos da análise do 3I Atlas poderiam ser apresentados publicamente sem levantar questões de segurança nacional. A reunião discutiu quais pontos técnicos seriam abordados em resposta às perguntas do Congresso. A reunião discutiu qual posição oficial seria mantida em relação à explicação da aceleração da trajetória. A reunião prévia deliberou se a posição oficial reconheceria que a aceleração permanecia inexplicada, ou se continuaria a afirmar que a aceleração havia sido explicada por mecanismos conhecidos. Os materiais preparados para a apresentação ao Congresso incluíam uma análise técnica completa, mostrando que os mecanismos conhecidos não podiam explicar a aceleração observada. Os materiais incluíam as conclusões preliminares da força-tarefa, afirmando que explicações alternativas precisavam ser consideradas. No entanto, a declaração resumida oficial fornecida ao Congresso seria preparada em nível administrativo com base nesses materiais técnicos. O resumo oficial poderia reconhecer a ambiguidade nas conclusões técnicas ou apresentar uma conclusão definitiva. A decisão administrativa determinaria o que o Congresso seria informado sobre o entendimento federal do fenômeno. Em 9 de dezembro, a NASA transmitiu materiais preliminares de briefing à equipe do Congresso para revisão antes do briefing de 10 de dezembro. Os materiais incluíam análise técnica da aceleração da trajetória, compilação de dados observacionais e avaliação das explicações propostas. Os materiais incluíam uma declaração explícita de que a física convencional não poderia explicar a magnitude da aceleração observada. Os materiais incluíam a recomendação de que explicações alternativas não deveriam ser excluídas enquanto se aguardava a conclusão de uma análise mais abrangente. A frase "explicações alternativas não devem ser excluídas" representava uma formulação diplomática cuidadosamente elaborada. A frase não afirmava que as explicações alternativas estavam corretas. A frase afirmava que a possibilidade de explicações alternativas não era excluída. A frase deixava em aberto a possibilidade de que explicações fora da física convencional pudessem ser relevantes sem se comprometer com qualquer explicação alternativa específica. A equipe do Congresso revisou os materiais informativos em 9 de dezembro. A equipe incluía físicos, engenheiros e analistas políticos com conhecimento técnico suficiente para compreender os materiais. A equipe reconheceu imediatamente que os materiais indicavam que a aceleração da trajetória não poderia ser explicada pela física conhecida. A equipe reconheceu que os materiais indicavam que a análise oficial federal havia chegado à conclusão de que a física conhecida era insuficiente para explicar o fenômeno observado. Em 10 de dezembro, a reunião do Congresso ocorreu às 14h45, horário padrão do leste. A reunião foi classificada como secreta. Representantes do JPL e da Divisão de Ciências Planetárias da NASA apresentaram análises técnicas. Os representantes do Congresso fizeram perguntas sobre se a aceleração da trajetória poderia ser explicada pela física conhecida. Os funcionários da NASA responderam que uma análise abrangente está em andamento e que as conclusões finais serão apresentadas quando a análise for concluída. A resposta do Congresso evitou o reconhecimento explícito de que a física conhecida não poderia explicar a aceleração. A resposta adiou a conclusão definitiva para o prazo final de janeiro, quando a análise da força-tarefa estaria concluída. No entanto, os representantes do Congresso possuíam materiais da reunião que afirmavam explicitamente que os mecanismos conhecidos não podiam explicar a aceleração observada. Os representantes do Congresso entenderam que a resposta oficial estava evitando o reconhecimento explícito do que a análise técnica havia estabelecido. Em 10 de dezembro, a estrutura institucional oficial do governo havia reconhecido implicitamente que a aceleração da trajetória permanecia inexplicável pela física conhecida. O Congresso havia solicitado uma explicação. Os materiais informativos do Congresso indicavam que não havia explicação disponível. A posição oficial adiou a conclusão final para o prazo final de janeiro. O adiamento foi diplomático, mas eficaz, prolongou o período de incerteza durante a janela de observação e após o evento de aproximação máxima em dezembro. Em 11 de dezembro, o 3I Atlas passou a 0,7 unidades astronômicas do Sol. O objeto estava a 9 dias da aproximação máxima da Terra. A intensidade da observação aumentou dramaticamente.
Redes de astronomia amadora relataram que milhares de observadores amadores em todo o mundo estavam realizando observações noturnas. Equipes de pesquisa profissionais direcionaram telescópios espaciais e observatórios terrestres para o objeto. A coleta de dados atingiu uma intensidade sem precedentes para a observação de objetos interestelares. A campanha de observação gerou um volume enorme de dados. Imagens de milhares de observadores forneceram documentação fotométrica abrangente. Observações espectroscópicas de telescópios profissionais forneceram uma análise completa da composição. A rede de observação distribuída gerou um banco de dados científico que levaria anos para ser totalmente analisado. A campanha de observação prosseguiu com sucesso com a participação voluntária da comunidade astronômica em todo o mundo. O 3I Atlas atingiu a aproximação máxima da Terra em 19 de dezembro de 2025, às 14h32 UTC. O objeto passou a uma distância mínima de 0,62 unidades astronômicas, aproximadamente 93 milhões de quilômetros. A essa distância e com o brilho da coma, o objeto era visível através de binóculos e estava se aproximando da visibilidade a olho nu em condições de céu claro e escuro. A observação atingiu seu pico em 19 de dezembro, com milhares de observadores posicionados em todo o mundo para observar a passagem. O evento de aproximação máxima representou o culminar da janela de observação que se estendeu desde a detecção inicial em junho até a aproximação em 19 de dezembro. Durante esse período de 6 meses, o 3I Atlas proporcionou uma oportunidade sem precedentes para estudar objetos interestelares. O objeto demonstrou propriedades inconsistentes com os modelos cometários conhecidos. O objeto passou por um evento de aceleração que excedeu as explicações físicas conhecidas. O objeto manteve uma trajetória que o levaria para fora do sistema solar até 2026 e além.